Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje eu vou te ensinar a aplicar conceitos de carga formal e número de oxidação, temas que você escolheu na Batalha dos Conteúdos lá do Instagram. Seja bem-vindo, você está no Chemical! E aí, você já é inscrito aqui no Chemical? Não é? Pô, então você está perdendo tempo. Ative as notificações para não perder nada do que está rolando. Siga também o Chemical nas redes sociais. Você sabe a diferença entre carga formal, carga parcial e número de oxidação? Não sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela carga parcial. A carga parcial é uma carga de distribuição irregular entre os átomos que estão formando a ligação. Nesse caso, ela é uma carga comparativa, beleza? Se você pegar o elemento mais eletropositivo, ele vai formar o polo positivo, e o elemento mais eletronegativo vai formar o polo negativo. Assim, a distorção da nuvem eletrônica para o lado do mais eletronegativo faz com que esse polo seja o polo negativo. Tranquilo? Agora, eu coloquei um exemplo aqui que no caso é um álcool, um composto orgânico, que é o metanol. Eu vou mostrar para vocês agora aí nesse exemplo todas as ligações que a gente tem, as diferentes ligações em função da sua polaridade, diferença de eletronegatividade. Então, como eu falei para você no metanol, eu tenho as ligações diferentes aqui entre carbono, oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio e hidrogênio. Olha, na molécula que eu mostrei aqui para vocês, e assim, ó, não se preocupe em relação à geometria da molécula, que eu só representei ela de maneira plana para ficar mais fácil de você entender as ligações e a diferença de eletronegatividade entre os elementos, beleza? Agora olha aqui, ó, esse símbolo significa carga parcial, tendência de carga negativa, tendência de carga positiva. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, como você já conhece. Agora, se eu considerar as diferentes ligações que ocorrem aqui no metanol, eu tenho três tipos. A ligação hidrogênio-oxigênio, a ligação oxigênio-carbono e a ligação carbono-hidrogênio. Se a gente considerar a primeira, hidrogênio e oxigênio, o mais eletropositivo no comparativo entre hidrogênio e oxigênio é o hidrogênio. Então ele é responsável pelo polo positivo, enquanto que o oxigênio é o polo negativo. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. O mesmo eu consigo observar com o carbono, que ora faz o papel de eletropositivo e ora eletronegativo, dependendo do comparativo. Ligado ao oxigênio, o carbono faz o papel do eletropositivo e o oxigênio é eletronegativo. Enquanto que ligado ao hidrogênio, o hidrogênio faz o papel do eletropositivo e o carbono faz o papel do eletronegativo. Portanto, é um comparativo à carga parcial, beleza? A carga formal é a carga de um átomo em uma molécula ou um íon e refere-se à distribuição dos elétrons desta espécie na estrutura que ela está contida, beleza? Na carga formal, nós devemos considerar que todas as ligações são perfeitamente covalentes apolares, tudo bem? Você me pergunta, mas você não falou que é um íon? Tudo bem, mas é a somatória da carga que vai dizer se ele é um íon ou não. Então isso se refere, na verdade, à estrutura primordial de uma molécula. Tudo bem? Então a gente vai considerar que todas essas ligações são perfeitamente covalentes apolares e aí a melhor distribuição desses elétrons na estrutura vai levar, vamos dizer assim, à previsão da melhor estrutura ou então da estrutura mais provável de Lewis para aquela molécula. Você precisa lembrar que a estrutura de Lewis mais provável é justamente aquela que tem a melhor distribuição dos elétrons em função do abaixamento de energia. Então a mais estável de todas as estruturas é a estrutura de Lewis mais provável. Agora vamos ver como é que a gente calcula a carga formal de um determinado elemento? É bem fácil, você já vai ver como é que a gente vai fazer. Tem uma fórmula para que você possa calcular a carga formal de uma determinada espécie dentro do íon ou da molécula, como eu disse para você, tá bom? Você vai fazer assim, ó, vai ser a diferença entre os elétrons de valência e o somatório dos elétrons livres mais metade dos elétrons compartilhados. Você também pode chamar de ligações, vamos dizer assim, afinal de contas, se um elétron está compartilhado, ele está dentro de uma ligação química. Então eu posso dizer assim, ó, carga formal é igual aos elétrons de valência lá, por exemplo, o oxigênio não tem 6 elétrons na camada de valência, então a valência dele é igual a 6. Seria 6 aqui no caso, menos o número de elétrons livres da estrutura, quando o oxigênio está fazendo duas ligações, então peraí, se a gente imaginar, ele vai ter 2 pares de elétrons, então ele teria 4 elétrons livres. Mais metade dos elétrons compartilhados. Esse S é de shared, tá bom? Da palavra em inglês lá que quer dizer compartilhamento.
Então assim, ó, metade dos elétrons compartilhados. Como eu falei para você, se você pegar a metade dos elétrons compartilhados, o oxigênio fazendo duas ligações, então ele vai estar compartilhando 2, mais 2 são 4, então metade dos compartilhados, 2. Então nesse caso, o número de elétrons compartilhados é igual ao número de ligações também. Então eu colocaria aqui, ó, valência do oxigênio 6, elétrons livres 4, se ele estiver fazendo duas ligações nesse caso, então mais metade dos 4 compartilhados, então seria 2. E nesse caso, eu teria a diferença ali entre esses dois igual a zero. Então, no final das contas, a carga formal de um oxigênio, por exemplo, na molécula da água, seria igual a zero. Claro, para não ficar assim no vácuo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês agora 2 exemplos e mostrar ali qual que seria a estrutura mais provável. Afinal de contas, aquela em que a gente tiver a carga formal mais próxima de zero ou igual a zero seria a mais ideal, a que tem a melhor distribuição, vamos dizer assim, para cada átomo dentro da estrutura que ele pertence, molécula ou íon, beleza? Pessoal, aqui nos exemplos eu coloquei o CO2, o gás carbônico, e o óxido, ou melhor, monóxido de dinitrogênio, beleza? Agora você vai olhar assim e vai pensar comigo, ah, professor, mas tem umas estruturas que você colocou no quadro que não tem muita noção, entendeu? Parece que você está viajando. Não é assim. Na verdade, a gente pode montar estruturas aleatórias lá. Normalmente a gente utiliza uma sequência, o número de ligações que um átomo pode fazer, colocar aquele que vai fazer mais ligações no centro, para fazer a distribuição dessas ligações covalentes. Isso é bem normal, você já aprendeu isso. Desde o 9º ano a gente já trabalha assim com vocês, normal, tá bom? Mas agora, o que acontece? Às vezes você pode montar uma estrutura um pouco diferente e às vezes, mesmo ela sendo diferente, ela é a mais provável mesmo ainda para a estrutura de Lewis, porque a gente está considerando que a mais baixa energia é a melhor distribuição desses elétrons no todo, tá bom? Eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, 2 moléculas e 2 estruturas para cada uma e tentando justificar. Vamos ver como é que ficou? Então agora eu quero que você acompanhe a estrutura do CO2 que eu coloquei aqui, ó. Dá uma olhada. Coloquei para o CO2, O dupla, carbono, dupla oxigênio, e embaixo eu coloquei O dupla oxigênio, dupla carbono. Tá, mas aí você vai falar para mim assim, ó, como é que vai ficar na primeira estrutura? O oxigênio, eu calculei lá a valência dele, 6 menos o somatório dos elétrons livres, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 elétrons livres, mais metade dos pares de elétrons compartilhados, ou ainda, como eu falei para vocês, 2 ligações. Então, nesse caso aqui, ó, 6 menos 4 mais 2, que vai dar 6, 6 menos 6 é 0, a carga dele é 0. Se você fizer a mesma coisa aqui para o carbono, você vai achar que ele também tem carga zero e o oxigênio tem carga zero. Então essa daqui a gente matou. Uma estrutura onde todos os átomos estão bem distribuídos de elétrons ali ao ponto que a carga formal de todos eles seja zero, ela é a estrutura mais provável. Na outra estrutura aqui, ó, eu tenho o oxigênio fazendo uma ligação dupla com outro oxigênio. Agora, se você reparar da maneira como eu coloquei, essas 2 ligações aqui, ó, que ele está fazendo o oxigênio, esse do meio, em relação ao carbono, ele está fazendo uma coordenada. Lembra que a coordenada é quando um átomo vai fornecer o par de elétron todo lá na ligação, beleza? Aliás, se você tiver afim de um vídeo de ligação coordenada, é só colocar aqui na descrição que eu posso te ajudar também, beleza? Se eu calcular a carga desse daqui, ó, desse oxigênio, a gente vai fazer lá carga formal, valência, menos o número de elétrons livres, mais o número de ligações que ele fez, ou metade dos compartilhados, 0 para esse, 2 para esse daqui, e menos 2 para esse carbono. Então o somatório de tudo vai dar 0. Mas veja que em relação à primeira estrutura, todos os átomos estão com carga zero, enquanto aqui eu tenho diferença. Então ela não é a melhor distribuição. Portanto, significa que essa daqui não é a estrutura melhor para representar o CO2, beleza? Tem mais um exemplo, eu vou mostrar para você já. Nessa outra estrutura aqui, ó, do monóxido de nitrogênio, eu estou percebendo o seguinte, ó, como eu falei para vocês, lá na primeira, essa estrutura aqui, ó, do CO2 é a mais estável. Agora, nessa outra estrutura aqui, eu montei de 2 maneiras diferentes. Parece até que essa aqui que está mais simétrica deve ser aquela que é escolhida, mas será que é ela mesmo? Quer ver? Ó, vamos fazer assim, ó, eu distribuí nitrogênio dupla ligação com nitrogênio dupla ligação com oxigênio. Esse oxigênio está fazendo a ligação dupla dele normal, como normalmente ele faz, tá bom? Esse nitrogênio aqui do meio, está reparando que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, lembra que é um elemento da família 15 ou 5A, você aprendeu lá, um elemento representativo, tá bom? E aqui não tem nenhum par de elétron. E por que isso está acontecendo? Ele está fazendo 3 ligações covalentes normais e esse do meio está fazendo uma ligação coordenada com esse outro nitrogênio. Por isso que esse nitrogênio aqui está com 4 elétrons na camada de valência, tá bom? Ou melhor, 4 elétrons livres, tá bom? Na camada de valência de outra coisa. Tem 4 elétrons livres aqui.
Um ele está utilizando em uma ligação e aí ele está recebendo uma coordenada desse outro nitrogênio. Valência dele 5 menos o número de elétrons livres mais o número de ligações. Então vai ficar 5 menos 4 mais 2, 5 menos 6 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Se eu fizer esse mesmo cálculo para esse aqui do meio, quanto é que ele vai ficar? Vai ficar mais 1. E essa outra estrutura aqui, ó, o oxigênio com 0. Então, menos 1 mais 1 mais 0, então vai dar tudo 0. Então, beleza, fechou em 0 aqui, tá bom? Somatório de tudo. Ah, então é essa soma que a gente está procurando, tem que dar 0? Não, não. A soma de todo mundo aqui deu 0 agora. Será que esse daqui também vai dar? Olha como é que eu montei o nitrogênio, fazendo uma dupla com o oxigênio dupla com o nitrogênio. Cada nitrogênio fazendo uma covalente normal e recebendo também uma coordenada desse oxigênio central, que ficou sem par de elétron. Nesse caso, então se eu somar menos 1, menos 1, menos 2, mais 2, 0. Então as duas estruturas 0. Beleza, agora qual que é a mais provável? Aquela em que se aproximam de 0 todos os átomos, tá bom? Todos os átomos envolvidos na espécie. Nesse caso aqui, seria essa estrutura de cima. Tá bom? Essa daqui é a estrutura de Lewis mais provável que nós temos, então, nesse caso, para a molécula do monóxido de dinitrogênio. Beleza? Mas aí, professor, você também pode aplicar numa molécula e num íon? Claro que pode. Quer ver, ó? No exemplo da amônia, se você calcular aqui a carga formal do nitrogênio e dos hidrogênios, vai achar que cada um vale 0. Olha lá, ó. 5 é a valência do nitrogênio, mais 2 elétrons livres, mais metade dos elétrons compartilhados. 5 menos 5, 0. Vou calcular para cada hidrogênio, também vai dar 0 para cada um. Então essa daqui é a estrutura mais provável da amônia, beleza? Já o íon amônio, eu vou calcular todos os hidrogênios também com carga 0. E aí o nitrogênio central vai ter carga 1 positiva. Mas e por que isso? É um nitrogênio que tem valência 5 menos nenhum elétron livre, mais 4 ligações, ou ainda 4 é a metade do número de elétrons compartilhados. Nesse caso, então, 8 compartilhados, metade seriam 4. Tá aqui, ó. 5 menos 4 vai dar 1, então a carga do íon amônio inteiro é igual a 1. Mas e o número de oxidação? O que seria? O número de oxidação é a previsão da carga de um átomo dentro de uma estrutura, seja ela íon, íon fórmula ou ainda dentro de uma molécula. Eu coloquei o exemplo aqui do HCl e do O2, para você pegar mais ou menos a ideia do que seria o NOx, tá bom? Depois eu vou ensinar como é que calcula em outras estruturas, tá bom? Acompanhe. O HCl é uma espécie que, se a gente considerar o hidrogênio como mais eletropositivo e o cloro como mais eletronegativo, pelo comparativo de eletronegatividade, imagine que esse elétron aqui, ó, tá saindo do hidrogênio para o cloro. Tá vendo que eu coloquei de azulzinho aqui? Beleza? Não enxergou? Dá um pause que você consegue ver melhor, tá bom? Então ele quebra e vem nesse sentido aqui. Então nesse caso o hidrogênio vai ficar com um elétron a menos, vai ficar com uma carga positiva, e o cloro vai ficar com uma carga negativa assim. Por quê? Porque ele recebeu um elétron ali, tranquilo? Então esse seria o NOx após esse rompimento, após essa quebra. Após a quebra eu tenho o hidrogênio com carga 1 positivo e o cloro, na forma de cloreto, o íon cloreto, carga 1 negativo, beleza? Agora, se você considerar uma substância pura simples, o que você aprendeu? Que a substância pura simples possui carga igual a 0, não é isso? Por que isso? A diferença de eletronegatividade não existe nesse caso. Então, se a gente parar para pensar, ó, oxigênio com oxigênio, qual que é a diferença de carga que eu tenho entre um e outro? Não tenho, não é? Então, nesse caso, carga parcial 0, então continua que a molécula do O2 tem carga 0 para cada um dos seus oxigênios. Não é que um é mais 1 e outro é menos 1 agora. Que nem eu peguei aqui, ó, no HCl. Um é mais 1, o outro é menos 1, por isso que o somatório deu 0. Aqui não, os dois são 0 e por isso que continua sendo 0. Leva essa dica aí, ó. Substâncias puras e simples tem sempre NOx igual a 0, beleza? Agora, que tal a gente calcular o NOx de uma espécie desconhecida em um determinado exemplo? Mas para isso você precisa levar em consideração algumas regrinhas. O somatório de todas as cargas dentro de uma molécula é igual a 0. Dentro de um íon fórmula é igual a 0. Se for um íon, o somatório de todas as cargas tem que dar a carga do próprio íon, beleza? E não esqueça, como eu falei antes, as substâncias puras e simples possuem sempre carga igual a 0. Agora, você vai precisar também conhecer algumas espécies que possuem carga fixa. Então eu vou deixar agora uma tabelinha aí com elementos de carga fixa para que a gente possa utilizar, beleza? E aí você pode dar um print dessa tela e você vai usar de boa, tranquilo aí, para poder estudar. Legal?
Então agora eu vou te mostrar como é que você vai aplicar para determinar a carga de um elemento desconhecido dentro da estrutura de um íon e de um íon fórmula, que seria uma estrutura lá iônica, mas que tem somatório de carga zero, beleza? Nesse primeiro exemplo eu vou mostrar para você em duas maneiras, daí você vai escolher qual que você vai tomar o caminho mais rápido ou não, tá bom? Ah, mas tem um que é mais rápido, tem outro que é mais lento, não tem problema nenhum, importa que você acerte, e isso é o mais importante, fazer correto. Tá bom? Não é errar a determinação dessa carga. Você vai ver aqui atrás no exemplo que eu coloquei o permanganato de potássio, beleza? A estrutura é o KMnO4. Bom, aí eu peço para que você calcule a carga do manganês. O manganês é um elemento de transição, ele é um elemento de transição, o próprio nome está dizendo, por ser transição, ele é variável, inclusive de carga, beleza? Se você olhar aqui, ó, permanganato de potássio, eu destaquei o manganês que eu vou fazer a determinação. No primeiro caso, eu vou transformar em uma expressão. E a partir do cálculo, igualando tudo igual a zero, eu determino o manganês. Enquanto que na segunda, eu vou fazer um comparativo de carga. Não que não seja como se fosse a expressão, mas eu vou fazendo uma dedução para chegar no valor do manganês aqui. Beleza? Então a gente já consultou naquela nossa tabela e você vai ter que memorizar isso. Eu vou dizer para você, é importante que você memorize aquela tabelinha. Eu sei que o potássio tem carga 1 positivo, que ele é um metal alcalino, tá bom? E o oxigênio tem carga 2 negativo, exceto nos peróxidos, onde ele tem carga -1, e nos superóxidos, onde o oxigênio tem carga média -0,5, tá bom? Mas aqui não é o caso. Se eu transformar isso aqui numa expressão, vai ficar assim, ó. Vai aparecer uma vez o potássio que tem carga 1 positivo, beleza? Mais uma vez que aparece o elemento que eu não conheço, nesse caso o manganês, eu vou colocar como X, mais 4 vezes que aparece o oxigênio que tem carga -2, tudo isso aqui igual a 0. Então, a hora que eu fiz o cálculo, 1 mais x menos 8 igual a 0. Assim, x menos 7 igual a 0, portanto, x igual a mais 7. Se x representa o manganês, então a carga do manganês ali é mais 7. Dá pra gente fazer por dedução dessa outra maneira também. Aqui, desse lado, como é que a gente vai fazer? Então eu vou colocar lá, ó, a carga é mais 1 do potássio, só tem 1, então é uma vez mais 1, mais 1. Agora, cada oxigênio vale -2, e eu tenho um total de 4. -2 vezes 4 vai dar -8. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essa carga total do cátion com a carga total desse ânion aqui. E vai ficar mais 1 com -8, vai dar quanto? Vai dar -7. Daí você diz assim para mim, professor, você errou a carga. Não errei. Agora a carga do manganês vai ser para somar tudo igual a 0, a carga que anula essa diferença. Então se eu peguei mais 1 com -8, deu -7. A carga que anula -7 é mais 7. Portanto, esse manganês aqui, ó, tem carga 7, da mesma maneira como a gente determinou anteriormente. Utilizando na dedução ou na expressão, fique à vontade. O importante é que você acerte, beleza? Então nessas três espécies aqui eu tenho cianeto de ferro 3 ou cianeto férrico, já entreguei, já dei um spoiler aí, tá bom? Eu tenho o ânion sulfato e eu tenho o ânion fosfato. Eu vou querer determinar a carga do ferro aqui dentro dessa espécie, quero determinar a carga do enxofre e a carga do fósforo em cada uma dessas espécies. Eu vou fazer de uma maneira diferente em cada um. No primeiro caso, eu vou usar também a técnica do íon fórmula. No segundo, eu vou montar a expressão. E no terceiro, eu vou fazer aquela dedução, como eu falei antes, que tinha feito lá também pro permanganato de potássio, beleza? Vamos lá? Então, determinando a carga do ferro nesse composto aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Se eu sei que a carga dele desceu aqui, olha só, é um composto iônico. 3, então aqui a carga é 3. Inclusive, o nome dele é cianeto férrico. Você vai olhar lá na tabelinha, o íon férrico é o ferro 3, ou então o cianeto de ferro 3. Eu posso utilizar essa técnica também. Ah, então, peraí, quer dizer que se aqui não aparece nada é 1, a carga do cianeto é -1. É isso mesmo. A carga do cianeto é -1 e a carga do ferro é 3. Então, tá lá. Eu achei a carga do ferro pela técnica do íon fórmula, beleza? No sulfato, vamos montar uma expressão? Então olha só, não esquece como ele é um íon, a soma de tudo tem que dar a carga do íon, nesse caso -2. Então vai ficar assim, uma vez que apareceu o elemento que eu não sei, a carga, que é o enxofre, mais
Mudei de elemento, vou colocar mais, tá bom? 4 vezes que aparece o oxigênio, que é carga, menos 2. Tudo isso tem que dar menos 2. Agora não é 0, o somatório tem que dar menos 2. Então ficou x 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então x menos 8 é igual a menos 2. Assim, x é igual a menos 2 mais 8. Portanto, x igual a mais 6. E aí, toda vez que você pegar um sulfato, você vai ter um enxofre que tem carga 6, beleza? Vamos aplicar no fosfato agora, só que de outra maneira? Naquela dedução, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Ah, eu quero achar a carga do fósforo aqui. Então, olha como é que eu vou fazer aqui. Cada oxigênio eu sei que vale menos 2. Vezes 4 vai dar menos 8. Então, nesse caso aqui, como você tem um ânion composto e o somatório de toda a carga é igual a menos 3, a gente vai fazer da seguinte maneira. Se a carga total negativa vai dar menos 8, você vai pensar assim, o que eu vou somar com esse menos 8, que o somatório total ainda dê menos 3? Quanto que eu vou somar do menos 8, que ainda vai dar menos 3? Então, o que você vai fazer? Você tem uma diferença entre menos 8 e menos 3, não é isso? Você vai somar 5 ali, concorda comigo? Que se eu pegar menos 8 e adicionar 5 positivo, não vai sobrar 3 negativo? É verdade, prof. Então, a carga desse fósforo aqui vai ser mais 5. Quanto falta do menos 8 a chegar no menos 3? 5 unidades? Então, o fósforo está desempenhando carga 5 NOx, 5 na estrutura do ânion fosfato. Beleza? Esse foi o vídeo de número de oxidação e carga formal. Obrigado pela tua companhia e até semana que vem, aqui no Chemical. Beijo na mãe!